amigos de Brasília, Distrito Federal e a todos os internautas, né, que acompanham essa programação especial do Centro Espírita André Luiz, em homenagem ao codificador Allan Kardec. É interessante, o período que nós residimos em Brasília, nós estivemos muitas vezes, a convite, fazendo palestras presenciais nesse centro, que ele é histórico, né? Ele marca a sua fundação coincidindo com o nascimento da cidade de Brasília. Então, para nós é motivo de muita alegria estarmos mais uma vez juntos, né, de toda essa equipe do Centro Espírita André Luiz de Brasília. Nós vamos fazer o nosso comentário em torno da efeméride marcante do mês de abril, porque foi exatamente no 18 de abril do ano de 1857 que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a gente pode dizer com a maior tranquilidade, representa a data de nascimento do Espiritismo. Ou seja, antes não existia Espiritismo, antes existia o conhecimento de fenômenos, e muitos dos princípios básicos do Espiritismo, de certa forma, já eram conhecidos pela humanidade, embora sem detalhes, né? E a Kardec coube o grande mérito, com base na orientação e no apoio espiritual, de consolidar mensagens espirituais que ele recebeu não só no contato com médiuns diretamente, mas outras que enviaram a ele, amigos, enviando até cadernos, né, de mensagens espirituais. Então, o Livro dos Espíritos, ele marca a data de nascimento do Espiritismo. É interessante nós lembrarmos que 18 de abril de 1857 era um sábado, e foi exatamente na sede da livraria Danty, no Palais Royal, né, em Paris. Palais Royal é um antigo palácio real que, na época de Kardec, já funcionava, vamos assim dizer, com características muito predecessoras ou semelhantes aos nossos atuais centros comerciais, que dispunha de lojas, de restaurantes, de 2 teatros e a livraria. Então, era hábito do francês, naquela época, comparecer no Palais Royal no sábado pela manhã para entender ou conhecer novidades, adquirir bilhetes de teatro, ir a restaurantes. Então, nesse dia, há o registro que até se formou fila para adquirir aquele livro diferente que estava exposto na vitrine da livraria Danty. Esse livro foi adquirido por algumas pessoas que tinham uma atuação notável na capital francesa. Inclusive, George Sand, ligada a teatro, né? Ela adquiriu um livro para ela, e o outro livro era para doar, ela ofertar a um amigo dela. Acontece que esse amigo era o imperador da França, Napoleão III, e cuja sede do Palácio Real naquela oportunidade, o Palácio das Tulherias, era ali perto do Palais Royal. Em função dessa cortesia dela para com Napoleão III, ele e a esposa se interessaram pelo conteúdo e chegaram até a convidar Kardec para que dialogasse com eles. Então, mais de uma vez, Kardec foi conversar com o imperador francês sobre os temas do Livro dos Espíritos. É interessante também que os jornais parisienses, eram vários, né? Naquela época, editavam os chamados folhetins. Guardadas as devidas proporções, seria o tipo de caderno de teatro, de cultura, né, dos jornais que nós tínhamos até pouco tempo atrás, né, quase todos impressos. E nesses folhetins houve resenha feita por jornalistas sobre o conteúdo do novo livro. E então gerou divulgação, expectativa favorável. Logo depois, um teatrólogo francês bastante conhecido, Théophile Gautier, escreveu uma peça em cima de fenômenos espíritas.
e deu o nome de Espírita à peça. Essa peça foi, na verdade, levada a efeito em teatros não só na França, como em outros países da Europa. Então, nós estamos assinalando que houve um marco, né, importante de difusão do Espiritismo em seguida ao lançamento desse livro de primordial importância, que é o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele prosseguiu nesse trabalho, né, de divulgação do Espiritismo. Tanto que, no mês de abril também, do ano seguinte, de 1858, ele recebe a autorização do governo francês para instalar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, foi o primeiro centro espírita do mundo. Isso é muito importante, a gente ter essa referência. E, veja, havia o livro Marco Inicial do Espiritismo, agora um centro, uma sociedade de referência, né, para a difusão do Espiritismo, e sabe-se que Kardec recebia inúmeros visitantes de todas as faixas sociais, não só ali da capital francesa, mas inclusive de outros países da Europa que, passando por lá, tinham conhecimento dessa novidade, né, que era o Livro dos Espíritos, queriam conversar com o autor. É ainda no mês de abril que, no ano de 1864, vem a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja primeira edição, lançada nos primeiros dias de abril do ano de 1864, era imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec depois fez mais algumas revisões, alterou o título para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o lançamento original também foi no mês de abril. Então, com isso, nós estamos mostrando a todos vocês, amigos, internautas que estão acompanhando essa programação do Centro Espírita André Luiz, que o mês de abril, ele está, evidentemente, que bem assinalado, né, nas efemérides, nos fatos biográficos da vida do codificador Allan Kardec. Há um outro fato também interessante, porque Kardec desencarnou repentinamente no dia 31 de março do ano de 1869. O seu corpo foi sepultado no dia 2 de abril, também mês de abril, e foi sepultado no cemitério de Montmartre, que era um grande cemitério da capital francesa. Mas sabe-se que nesse sepultamento, no cemitério de Montmartre, compareceram mais de 1.000 pessoas. Imagine, um contingente enorme, né, de público presente nesse féretro de Kardec. E lá, vários convidados da esposa Amélie Boudet e amigos de Kardec fizeram seus discursos de homenagem. Inclusive, um dos discípulos, apoiadores de Kardec, Sr. Miller, ele declarou, isso está registrado na história, né, dizendo que ele falava em nome da viúva, e que é interessante, né, ela que delegou a ele, e que foi ele se referindo a Amélie Boudet, foi uma companheira fiel, ditosa, e que soube, durante 37 anos, com muito cuidado, muita atenção, dar o apoio ao trabalho de seu marido Kardec. E é interessante, então, que ele faz referência até de alguns percalços sofridos pelo casal. Um discurso marcante foi de um jovem astrônomo, também leitor das obras de Kardec, envolvido nos temas de lançamento do Espiritismo, Camille Flammarion. Fez um discurso marcante. E como ele era astrônomo, de notório saber, ali na capital francesa, criou inclusive um dos observatórios de Givenchy, foi um dos primeiros ali na França, ele tinha também uma visão científica. Então ele desenvolveu
a uma análise racional, né, para alguns os acontecimentos espíritas, mostrando que Kardec teve condições de trabalhar os temas dessa forma. E os registros históricos desse discurso de Camille Flammarion falam, inclusive, que ele queria chamá-lo simplesmente de o bom senso encarnado. Então, essa expressão bom senso encarnado sobre Kardec foi, na verdade, uma criação de Camille Flammarion, porque ele dizia do trabalho sério, judicioso de Kardec e, sem cessar, repentinamente, num período curto de tempo, lançando aí um conjunto de obras. No ano seguinte, isso foi no dia 2 de abril do ano de 1869. No ano seguinte, os amigos de Kardec haviam construído um dolmen, um monumento, né, para transladar o corpo de Kardec do cemitério de Montmartre para o cemitério histórico de Père-Lachaise. Então, foi aí que esse corpo de Kardec foi levado para um túmulo bem preparado e diferenciado, porque ele expressava, na realidade, um monumento druídico, porque eles sabiam que Kardec era de conhecimento do mestre, que ele teria sido um druida, ou seja, um sacerdote celta, né, lá há muitos anos atrás. Esse dolmen é constituído de 3 pedras de granito e em cima, numa posição, tem uma pedra tabular enorme, né, muito pesada, e tem uma frase. Essa frase foi escolhida também pelos amigos de Kardec, não é de autoria de Kardec, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, esta é a lei. Essa frase, meus amigos, ela sintetiza os princípios espíritas. Notadamente, está claro a imortalidade, a reencarnação, a evolução. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Esse dolmen, ou monumento, em que foi sepultado em definitivo o corpo de Kardec, ele, na verdade, ele é muito visitado até a atualidade. É interessante lembrarmos que o cemitério é histórico. E, sendo assim, há historiadores, né, tanto da área artística como da área cultural, que escreveram livros sobre o cemitério de Père-Lachaise, descrevendo os túmulos, né, inclusive de Kardec. Nós estivemos algumas vezes visitando esse túmulo em Paris, desde o final da nossa juventude até há pouco tempo atrás. Sempre nós constatamos que esse túmulo é o mais visitado do cemitério de Père-Lachaise e ele está sempre florido. Flores frescas, você vê que foram colocadas naquele dia. E foi exatamente aí que aconteceu um fato, uma coincidência entre aspas. No ano de 2004, numa das vezes que nós estivemos em Paris, dentro de atividades do Conselho Espírita Internacional, e em reuniões preparatórias para a realização do grande congresso que efetivou-se em Paris no ano de 2004, em homenagem ao bicentenário do nascimento de Kardec. Então, foram várias vezes nós estivemos lá, algumas vezes junto com Nestor Mazotti, que na época era o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Mas exatamente no mês de maio de 2004, nós tínhamos um compromisso perto da hora do almoço e pensamos, bom, eu vou iniciar minha atividade, vou bem cedo lá no cemitério de Père-Lachaise para fazer fotos, etc. Quando nós chegamos no cemitério, aí é que houve o impacto de uma grande surpresa. Tinha uma senhora já de meia idade preparando as flores para colocar junto ao túmulo de Kardec.
E aí, essa senhora, nós pedimos licença, se poderíamos dialogar com ela. E ela se identificou, Antoinette Bastide. E aí nós queríamos saber qual a razão que levava ela diariamente, bem cedo, e preparar, deixar bem florido o túmulo de Kardec. E ela nos relatou o seguinte: ela já fazia isso há quase 30 anos, mas ela, na realidade, aprendeu com uma primeira senhora que executava essa tarefa. E a senhora que ela fez referência, já tinha desencarnado há muitos anos, ela havia definido que durante todo o resto da existência ela iria florir o túmulo de Kardec, demonstrando gratidão ao mestre, porque foi graças ao conhecimento oferecido pelo Espiritismo que aquela senhora adquiriu uma melhor compreensão da vida. E a dona Antoinette Bastide, com quem nós estávamos dialogando, ela disse: então é por isso que eu dou cumprimento, dou seguimento a essa tarefa de diariamente florir o túmulo de Kardec. Esse fato, meus amigos, quando nós retornamos de Paris, nós divulgamos, e foi publicado inclusive uma matéria na revista internacional do Espiritismo da Casa Editora O Clarim de Matão, com as fotos, inclusive, dessa senhora que autorizou que ela fosse fotografada. Então, é importante nós lembrarmos que no discurso de Camille Flammarion, no ato do sepultamento dos restos mortais de Kardec, dia 2 de abril de 1869, onde ele o chamou de o bom senso encarnado. E depois, no ano de 1870, um ano depois, quando houve o translado dos restos mortais de Kardec para o novo túmulo no cemitério de Père-Lachaise, vem essa frase, que se tornou histórica, não é? E ela é muito retratada pelos periódicos espíritas, por muitos vultos espíritas que, ao visitar Paris, fazem questão de estar presente lá para acompanhar visitantes interessados, muito respeitosos e atenciosos, que vão lá conhecer o túmulo. Nós também observamos que esse público que comparece lá não é necessariamente espírita. Sem dúvida, há muitos espíritas do Brasil, alguns da França e da Europa. Mas o que há são pessoas que têm a ideia de espiritualidade, de espiritualismo em geral, e outros que têm conhecimento do valor histórico daquele túmulo num cemitério marcante da capital francesa. Então é esse o público que geralmente comparece lá para a visitação. Até nossos dias, em torno do dia 31 de março, anualmente, há sociedades francesas que fazem lá uma pequena cerimônia, uma prece, uma palestra, para que outras pessoas vejam, e também marcam alguma palestra ou seminário na sede de um centro espírita ali da capital francesa. Então, esse túmulo, ele é uma referência. Para nós espíritas, nós não temos o hábito de valorizar muito monumentos e túmulos, etc. Mas aí tem o aspecto histórico e artístico e a frase, né, que nós citamos, que foi colocada na lápide, né, principal, e também o fato desse túmulo ser constantemente visitado e diariamente reflorido. Então, são episódios, sem dúvida nenhuma, marcantes. E é isso, então, que nós chamamos a atenção. Agora, vamos raciocinar em torno dessa frase que os amigos de Kardec gravaram, né, registraram na lápide: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, esta é a lei. Então, aí, no mecanismo de vidas sucessivas, de reencarnação, nós queremos destacar
é um trecho dessa frase. Progredir sem cessar, esta é a lei. Então, essa frase, esse trecho, eu diria que é de substancial importância para os momentos que nós vivemos. É de grande valor para que a gente compreenda que a base fundamental do Espiritismo se encontra nos livros, né, elaborados por Allan Kardec. E é nessas condições que, em São Paulo, no ano de 1975, a entidade federativa estadual, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, lançou a campanha Comece pelo Começo. Ou seja, a redundância seria começar pelo começo do Espiritismo, que são as obras de Kardec. Então, uma campanha que visa a valorização, a divulgação, o estudo das obras básicas do Espiritismo, de autoria de Kardec. Então, isso é algo que nós temos que lembrar sempre, porque nós dispomos hoje de um leque enorme, né, de livros disponíveis, numa vasta literatura espírita, e muitas pessoas, muitas vezes, nem leram as obras de Kardec, ficam lendo romances, apostilas, outras obras, mas não se detiveram nesse estudo básico, que é a obra fundamental de Kardec. Por que isso é importante? Porque é lá que nós encontramos bem detalhados os princípios básicos do Espiritismo, inclusive a lei da evolução. E é só o Espiritismo que pode nos permitir entender como ocorreu a trajetória da nossa humanidade, como que se desenvolveu a evolução do conhecimento humano. É a reencarnação que pode explicar isso. E Allan Kardec foi tão feliz nas suas obras que ele nos deixa marcado, muito bem registrado, no Livro dos Espíritos, nas suas 4 partes, a visão espírita sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre as leis morais de Jesus e sobre as esperanças e consolações. Nós podemos dizer que os demais livros de Kardec dão seguimento ou aprofundamento a cada uma dessas 4 partes do Livro dos Espíritos. Então, vejam, a primeira parte das causas primárias ou primeiras é o livro A Gênese. O último de Kardec é que trabalha numa relação com conhecimentos científicos da época. Kardec foi muito precavido em não detalhar muito, porque senão a obra dele estaria desatualizada. E lá, entre outras, ele deixa claro que o Espiritismo marcharia passo a passo com a ciência. Se um dia a ciência demonstrasse que o Espiritismo tinha um engano, ele faria uma revisão. O Espiritismo faria uma revisão daqueles pontos. E é também no livro A Gênese que nós encontramos um fato marcante na história da literatura mundial. Porque pela primeira vez, Allan Kardec fez uma comparação com os 6 dias bíblicos da criação, com os períodos geológicos de desenvolvimento de formação do planeta Terra até chegar na habitação pelo homem. Isso é histórico. Então nós passamos a entender a simbologia que um dia bíblico, em algum dos períodos, é bilhões de anos, em outros períodos, milhões, em outros períodos, alguns séculos. Então, mas aí a gente passa a entender a visão espírita sobre toda essa simbologia, alegoria, daqueles primeiros livros incluídos nos textos bíblicos. E depois, na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, foi no nível dos médiuns, onde ele faz o detalhamento sobre o cuidado e o objetivo do espiritismo ao utilizar a comunicabilidade dos espíritos, a relação entre a dimensão incorpórea e a dimensão dos encarnados, e os vários fatos aí interrelacionados. E aí nós passamos a ter a certeza que nós somos seres interexistentes. Quer dizer, nós somos seres espirituais encarnados. Então nós somos espírito. Então nós temos a nossa vivência espiritual
e nós temos a nossa relação com o mundo corpóreo. Então, nós estamos existindo, né, de uma forma livre e imortal, mas, ao mesmo tempo, circunscrito à objetividade das condições corpóreas. A terceira parte, que fala das leis morais, nós podemos dizer com maior tranquilidade que aquelas leis tratadas por Kardec, ele, na verdade, usou como base de inspiração os 10 mandamentos. Mas ele vai detalhando com as informações espirituais, mas de uma forma ampla, genérica, trazendo à tona o ensino moral de Jesus. Então, as leis morais adotadas pelo Espiritismo são as leis morais ensinadas e vividas por Jesus entre nós. Essa terceira parte, ela foi magnificamente desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nessa obra, ali Kardec trabalha de uma forma objetiva a seleção de alguns versículos dos evangelistas e que tem relação com princípios espíritas. E é nessas condições que ele passa, então, a fazer a comparação, por exemplo, de cenas que Jesus viveu, exemplos, palavras que ele usou, parábolas que ele relatou, o Sermão da Montanha, que resume, vamos assim dizer, toda a fundamentação do ensino moral de Jesus. Então, Kardec faz a sua análise e acrescenta ainda as instruções dos Espíritos. Então, fica o livro Evangelho segundo o Espiritismo, com a análise dos versículos que a Kardec seleciona do Novo Testamento, a sua judiciosa análise e depois as instruções dos Espíritos. E, finalmente, a quarta parte, né, do livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Esse capítulo é muito importante, essa parte, porque aí o Espiritismo ele derruba aquela ideia das penas eternas, derruba aquele sofrimento eterno, né, que atemoriza os espíritos encarnados, desencarnados e encarnados até nossos dias, né? Porque foi a forma de controlar as pessoas ao longo de séculos e séculos dentro de uma visão enganosa da religião. Então, essa quarta parte, ela é detalhada no livro O Céu e o Inferno. Aliás, meus amigos, esse ano, agora no mês de agosto, completa-se 160 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno. O subtítulo é muito interessante, já diz tudo. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então nós vamos entender aquilo que João escreveu. Deus é amor. Ou seja, Deus não é senhor de povo, de um exército, criando exclusividade de povos, nada disso. Ele é pai de todos. Expressão maior da bondade e da misericórdia. Deus é amor. E aí nós passamos no Céu e Inferno a ter ali uma complementação, uma fundamentação inédita. Porque pela primeira vez na literatura mundial houve análise de mensagens dos espíritos. Então Kardec, ele, na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele selecionou algumas dezenas de comunicações espirituais recebidas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ele estudou e pesquisou para saber, primeiro, o conteúdo da mensagem, se era coerente com os princípios exarados desde o Livro dos Espíritos. Esse é um princípio que Kardec sempre adotou para a seleção de conteúdos. E depois, ele procurou saber quem era aquele espírito comunicante, como ele desencarnou. E aí ele começou a estabelecer aquela relação, ou seja, é um livro que faz estudo sobre casos. É um estudo de relato de casos expressos pelos espíritos nas suas comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E exatamente o conjunto dessas mensagens
é que nos permite entender a visão espírita sobre estados de alma. E aí a gente passa a entender por que Kardec colocou o título O Céu e o Inferno. Porque ele mostra que as ideias, eu diria até algumas lembranças para alguns de céu ou de inferno, na verdade, tem a ver com estado de alma. Porque nós encarnados temos um estado de espírito, um perfil, uma característica de nós pensarmos e agirmos. Quando nós desencarnamos, nós mantemos isso até que haja uma possibilidade de maiores esclarecimentos. Então, o livro O Céu e o Inferno registra estados de alma de espíritos desencarnados. E, a partir daí, ele fez até uma ligeira e genérica classificação desses estados espirituais, desde o espírito feliz ao espírito criminoso, ao suicida, ao arrependido. Então, ele vai catalogando o conjunto das mensagens. Assim, meus amigos, quando agora, numa Semana Espírita, em homenagem a Allan Kardec, nós não poderíamos deixar de fazer para vocês e com vocês uma síntese, né, das obras básicas do Espiritismo, as obras que representam o começo do Espiritismo. E é essa a grande sugestão, para que nas nossas atividades espíritas, nas nossas reuniões, valorizemos a citação das obras de Kardec, o estímulo à leitura e a efetivação de estudos, de cursos, realmente sobre o conteúdo das obras básicas de Kardec. É importante, pois, quando nós olhamos essa ideia toda, o valor daquela frase que foi registrada na lápide central, né, do túmulo de Kardec lá no Père Lachaise. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, incessantemente, essa é a lei. Então, progredir incessantemente, progredir sem cessar, é a grande sugestão que nós deixamos a todos vocês, amigos, para que respaldemos os roteiros das nossas vidas nessa nova proposta, também de renascimento de ordem espiritual e de buscarmos o esforço de superação de problemas e buscarmos, na nossa ideia, um roteiro que leve a um aperfeiçoamento, um aprimoramento das nossas condições espirituais. O nosso abraço a todos vocês, internautas do Centro Espírita André Luiz de Brasília, aos seus dirigentes e a toda a equipe, né, que está na base dessa transmissão. E deixamos o nosso recado. Comece pelo começo. Vamos valorizar as obras de Allan Kardec. Obrigado, um grande abraço a todos.